aquela entidade, aquele grupo de células que existe antes da concepção tem que ter uma proteção qualitativamente distinta. E, por exemplo, quando a Convenção de São José de Costa Rica garante o direito à vida a todos os seres com início desde a concepção, então não é desde a concepção fecundação, é desde a concepção nidação. E neste entendimento, técnicas como a fertilização in vitro, que implicam a destruição de embriões ainda não nidados, seriam perfeitamente legítimas e sem qualquer problema à luz do Pacto de São José de Costa Rica, que é precisamente a argumentação que foi invocada pela Costa Rica, não sei se sabem, mas há muito pouco tempo, há um mês ou coisa que vale, a Costa Rica foi condenada pela Corte Interamericana. A Costa Rica era um dos poucos países do mundo onde parece era só a Costa Rica e o Irão ou o Iraque, não sei, que proibiam a FIV, fertilização in vitro. Isso, em função do respeito pela vida humana, por toda a vida humana, desde o momento da concepção, entendida a concepção como fertilização, um respeito absoluto, que não admitia inclusivamente a criação de embriões sedentários, a FIV era proibida. Foi criado um caso, uma mulher apresentou uma petição perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e disse: eu só posso ter filhos com reforço à FIV, como o meu país me proíbe, eu não vou poder ter filhos, isto é uma violação dos meus direitos humanos. O caso tem-se arrastado. Houve várias entidades, eu acompanhei muito perto esse caso, segui-o, fui à Costa Rica, estive lá e foi com grande alegria que há um mês atrás tivemos a condenação finalmente da Costa Rica a admitir a FIV. E se calhar um fundamento para a admissibilidade está a entender que quando o Pacto de Costa Rica nos fala em concepção, nos está a falar da nidação e não da fecundação. Este pode ser um bom argumento para tentar contornar uma proibição que, se for lida em termos rígidos e absolutos, pode verdadeiramente criar muitas dificuldades em termos de técnicas produtivas. Portanto, quando ali se fala dos seres concebidos ou não concebidos, temos que pensar o que é que o legislador terá querido dizer. E pensar que provavelmente o que o legislador quis dizer há muitos anos pode ter que ser adequado face aos novos avanços da ciência e face àquilo que hoje se entende por concepção. Em Portugal, nós temos normas expressas sobre esta questão da tal lei, que é a Lei 32 de 2006, e basicamente o que se diz é o seguinte. Desde logo temos um artigo 14 que também fala do consentimento e que nos diz que o consentimento dos beneficiários pode ser retirado, e agora vejam a frase, até ao início dos procedimentos terapêuticos de PMA. Isto é dúbio. O que é o início dos procedimentos terapêuticos? Bem, eu entendo que o início dos procedimentos terapêuticos até devia ser o início do tratamento reprodutivo em si, o primeiro passo. Mas aquilo que se tem entendido em Portugal e basicamente em todos os outros países é que para este efeito o início dos tratamentos terapêuticos, ou seja, o momento até ao qual a pessoa pode retirar o seu consentimento para as técnicas reprodutivas, é o da transferência embrionária. E, portanto, até a transferência embrionária, quer a parte masculina, quer a parte feminina, seriam inteiramente livres de dizer: olha, agora afinal já não quero. Tenho muita pena, mas agora afinal já não quero este embrião. E depois temos leis específicas sobre produção pós-mortem, que são o artigo 22 e 23. O 22 diz-nos o seguinte: inseminação pós-mortem é proibida, FIV pós-mortem é proibida, transferência embrionária pós-mortem é admitida. Há uma grande diferença consoante os embriões já estão criados ou não. Basicamente, esse é o critério do nosso legislador. Se os embriões ainda não estão criados, o legislador proíbe. Porque a ideia do legislador é que criar uma família monoparental, que se sabe à partida que é monoparental, e, portanto, que não se torna uma família singular por força de uma vicissitude que depois vai acontecer, que isto é mau para as crianças, que é uma desfunção familiar. Quando, obviamente, hoje em dia, na nossa sociedade, as famílias monoparentais, pluriparentais, quadramilparentais são a regra. E é quase que a família entre pai, mãe e filha, Santíssima Trindade, começa a ser uma exceção, não é? O legislador, no entanto, tem um grande respeito pela vida humana e, portanto, entende que se os embriões já estão criados, em prol da defesa dessa vida humana, deve-se permitir a sua transferência, ainda que seja para uma dessas famílias, enfim, pouco desejáveis, como é uma família monoparental. Mas depois diz outra coisa curiosa no artigo 23. Ele diz: bem, nós proibimos estas coisas da reprodução pós-mortem, exceto se os embriões já estiverem criados. Mas se porventura estas regras forem violadas e alguém que criar embriões nestas condições, estas pessoas que vão nascer vão ser herdeiras daquele homem que morreu. Ou seja, pessoas que venham a nascer fruto de uma inseminação pós-mortem à partida proibida, ou de uma FIV à partida proibida, em violação da lei, ainda assim vão ser admitidas a suceder na herança. Porquê? Porque os filhos não podem ser discriminados. É uma ideia da nossa Constituição, da nossa Constituição. As crianças não podem ser discriminadas, independentemente das condições dos pais, se são casados ou não, era a regra normal, não podem ser discriminadas consoante nascem dentro ou fora do casamento. Agora temos uma outra regra, e não podem ser discriminadas consoante são concebidas estando o pai vivo ou morto. Porque é uma coisa estranha ser concebidas estando o pai morto, mas é uma daqueles novos avanços que